Bem-vindos a mais um vídeo de abrir e montar da oficina dos baixinhos. Desta vez vamos abrir e montar este conjunto, o 821 Monkey Kids Lion Guardian. Temos aqui então o leão guardião de alguma coisa e temos aqui os inimigos. São 5 minifigs, são 774 peças e tem o preço de $80. Por menos para já só tenho essa referência que é $80 e é que é um exclusivo Lego. Não vos posso dar muitas mais indicações a isso. Aqui temos então o efeito deste conjunto. Temos aqui uma base, uma atração, acho eu, uma atração de feira popular. Temos aqui, parece ser uma arcade. Temos aqui algumas funções do leão e temos aqui os inimigos, os vilões desta série. Vamos ver então o interior. Engraçado, a abertura é por baixo. São 6 as fases e temos aqui o livro de instruções, ou melhor dizendo, os livros de instruções. São 2 e são primeiro com 90 e poucas páginas, em que vamos fazer estas duas partes, a primeira fase e a segunda fase. O segundo, que é o próprio leão, temos aqui. Eu gosto muito desta parte em que aparece num tom assim mais deslavado as partes que não são referentes àquelas fases. Temos aqui este plástico assim mais duro. Isto aqui também é para as velas, parece o mesmo material. E temos aqui uma folha de autocolantes que é até bem grande. Vamos então agora conhecer as peças de cada uma das fases e fazer o speed building. Esta primeira fase tem peças bastante interessantes. Vou começar por estas, que já são conhecidas, mas traz sempre 2 unidades brancas. Estas aqui, que são deste ano, e em preto ainda não tinha. Tem várias peças destas, várias unidades, e esta sim, para mim é uma novidade. Eu não conhecia esta peça e tem um efeito bem engraçado. Claro que é um efeito para templos ou casas orientais, japonesas ou chinesas, e bate certo com esta peça. Nunca suspeitaria que esta peça serviria para fazer isto. Depois temos, posso considerar estas peças aqui interessantes, e depois muitas unidades destas aqui que podem sempre dar algum jeito, principalmente para fazer água, assim mesmo de lado. Depois temos 2 unidades destes bricks, 1 por 4 por 3 de altura, e não estou a ver assim mais nada em especial. Aliás, o grande destaque vai mesmo para 2 unidades desta peça. Vamos então começar a construção.
Temos então concluída aqui a primeira fase com uma minifig. Já sabem que no final eu vou colocar imagens em 360 das minifigs, dos vários componentes, e lembrem-se também fica o review em texto no blog com fotografias. Temos aqui uma espécie de uma pequena loja de máquinas de arcada. Ok, que eu não coloquei aqui os autocolantes, em que deveriam se ver aqui as imagens do jogo, e aqui aquele jogo muito simples de apanhar, mas sem nenhum mecanismo. Por acaso, uma pessoa se andar assim a mexer com um bocado de cuidado, ele cai por ali. Aliás, caem vários até. Vamos então para a fase seguinte. As peças desta segunda fase são muito escuras, como podem estar a verificar. Temos mais duas espadas destas, que já tínhamos visto no conjunto anterior. Temos estas duas peças. Temos isto, que também já tínhamos visto num conjunto anterior. E temos mais unidades desta peça em roxo. Prefiro o preto de um dos primeiros conjuntos da série. Depois temos aqui isto, que é em borracha. Um plástico mais mole. Tá interessante, muito aracnídeo, muito interessante, e não estou a ver assim mais nenhuma peça interessante. Posso talvez destacar a grande quantidade destas peças. Vamos então começar com a construção. Terminamos então agora esta segunda fase em que temos os vilões. Temos aqui uma aranha mais pequenina, semelhante às que foram construídas nos sets anteriores. Temos mais um vilão aqui. Já não tinha reparado, ou melhor, tinha reparado no conjunto anterior neste cabelo. Muito interessante, neste cabelo interessante, mas fica agora aqui o destaque. Depois temos aqui a vilã numa aranha maior. Não consigo dizer que fica bem. Vamos então agora à terceira fase e o início da parte principal deste conjunto, que é o leão. As peças da terceira fase são pouquinhas, no entanto, devo referir várias coisas. Temos aqui várias peças em dourado metálico. Estas aqui, um lingote, que é engraçado, esta peça no Ninjago não aparecia em dourado. No entanto, também temos algumas em Pearl Gold. Podem ver a diferença entre elas. Ok? Isto é bastante interessante, haver várias peças neste dourado metálico, que eu pessoalmente gosto bastante. Depois não temos assim mais nada a destacar. Talvez estas aqui que não são assim, ainda não são assim muito comuns. Temos aqui esta gravada com uma espécie de olho, aliás são duas unidades, e temos estas aqui. De resto não tenho assim mais nada a destacar. Talvez esta em branco, que já tínhamos visto no conjunto anterior. Vamos então começar com a construção.
Terminamos então aqui esta terceira fase, neste caso o início do leão. Temos só aqui a parte da cabeça e está aqui com um aspecto bastante detalhado. Vamos então agora para a quarta fase. As peças desta quarta fase temos assim muitos castanhos, muitos cinzentos e pretos. Temos algumas peças em dourado metálico, atenção, eu gosto muito desta cor, principalmente dos lingotes, que fica um ar mesmo de ouro. E temos esta peça que eu não conhecia. Muitas unidades disto, em castanho escuro, e não consigo assim destacar mais nada. Temos aqui várias peças para fazer, plates para fazer cenote, e não vou, e talvez isto. Vamos então começar a construção. Pronto, já temos então concluída aqui a quarta fase, fizemos o corpo do leão e já temos o mecanismo então para ele abrir a mandíbula inferior. Muito decorado, muita cor vermelha, muito dourado, muito oriental. Vamos então para a fase seguinte. As peças desta quinta fase já têm assim algum volume, temos várias unidades destas aqui. Esta é um laranja amarelado ou amarelado laranja, mais unidades destas em dourado metálico, bem como duas unidades destas também em dourado metálico. Temos muitas peças em dourado pearl, posso destacar principalmente estas aqui, que são 6 ou 8 unidades, e muitas unidades destas aqui também. Temos a presença de duas destas peças que são novas deste ano, eu já vi em alguns conjuntos Ninjago, e mais plates para fazer cenote. Não estou assim a destacar mais nada, talvez estas em amarelo, acho que é a primeira vez que as vejo nesta cor. Vamos então continuar com a construção. Terminamos então esta quinta fase, estamos os membros do leão, bastante grande, deixa só se consigo afastar um bocadinho mais a imagem, tem um tamanho engraçado, parece que alguns membros, ok, tá. Tem as habituais articulações, tudo muito colorido. Vamos então para a última fase. As peças que compõem esta última fase, podemos destacar estas em castanho, são muito interessantes. Esta em vermelho, acho que nunca tinha visto esta peça em vermelho dos robôs. Várias unidades
disto. E para mim o grande destaque vai mesmo para estas peças aqui, que são lindíssimas, lindíssimas. Vamos então começar com esta última fase. Terminei então agora a última fase deste conjunto, já temos o leão construído, temos então aqui alguns gadgets para abrir e fechar a mandíbula e temos também isto aqui para abrir e depois disparar aqui este projétil que temos aqui. Ele é muito colorido, cheio de detalhes e que é uma das coisas que eu não gosto é que basta alguns toques nos sítios errados e há partes que se desmontam. Aqui as bandeiras douradas são lindíssimas, gosto também muito deste pormenor. E é muito volumoso na parte da frente e a parte de trás é mesmo muito fininha. Vou então agora deixar-vos com algumas imagens em 360. Já sabem que depois vou colocar no blog o review em texto com algumas fotografias e nos próximos dias vão continuar a aparecer unboxings de conjuntos Monkey Kid. Espero que tenham gostado. Até à próxima.